me chamo Ana Paula Fará, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu tive um percurso profissional um pouco peculiar, porque eu fiz 2 especializações de patrimônio, né, de restauração dos monumentos, teoria e prática, aqui na PUC de Campinas e na PUC do Paraná. Eu fiz mestrado, onde hoje é o IAU, que é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que fica em São Carlos, mas na época que eu fiz, há um tempo atrás, ele era um departamento de arquitetura e urbanismo dentro da Escola de Engenharia. E eu estudei especificamente o arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, que é campineiro, e fui estudá-lo no viés, foi uma tentativa de pesquisa, né, que não deu muitos resultados, mas no viés da maçonaria, e eu estudei a produção do Ramos de Azevedo no interior, na província de São Paulo, porque já tinha, na mesmo período, estava uma professora, que é a professora Ana Góes, que hoje atua na Unicamp, mas ela fazia mestrado com a pesquisa do Ramos de Azevedo na cidade de Campinas, eu acho que é uma pesquisa importante também, e tinha uma outra pesquisa sobre a formação do Ramos em São Paulo. Quando eu terminei, eu tive a oportunidade de iniciar a docência nas faculdades do interior de São Paulo, com a disciplina específica, que é essa disciplina de patrimônio, que chama, no âmbito dos cursos de arquitetura e urbanismo, chama técnicas retrospectivas. Hoje está um pouco mudado, mas naquela época, o MEC, junto com a ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, eles propuseram que essa disciplina fosse dada no âmbito da graduação. E eu comecei a lecionar, a ministrar essa disciplina no interior de São Paulo. Com isso, eu tive a oportunidade de desenvolver no doutorado a importância da formação do arquiteto para a preservação, para trabalhar com o patrimônio. E nessa pesquisa, eu tive a oportunidade de ir para a Itália e fazer arquitetura outra vez lá. Eu fiz outra vez eu fiz a graduação, mas como forma do entendimento de como é a recepção da formação, por isso que eu fui fazer como estudante. Então, eu fiz arquitetura outra vez na Universidade del Estúdio de Ferrara, e por sinal hoje ela está fazendo 631 anos, a universidade. E eu tive a oportunidade de ser aluna outra vez, depois de um tempo de formado, para entender como que os professores davam aula, qual que era todo o conteúdo de pesquisa, de conteúdo, de como eu fiz todos os exercícios, todos os trabalhos, para entender qual que era essa relação entre teoria e como que isso era aplicado. Aí voltei para o Brasil e fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo, em São Carlos. Eu fiz a minha pesquisa com a orientação da professora Maria Ângela Bortolucci, e o meu doutorado eu fiz com a professora Beatriz Mugaiar Kiel, que é da USP de São Paulo, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, meu tema foi estudar a importância da formação na graduação, né, do arquiteto urbanista no território brasileiro, né, qual que era. E eu estudei especificamente as escolas do estado de São Paulo. E sou professora na área,
Hoje eu sou professora da PUC de Campinas, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação estrito sensu em Arquitetura e Urbanismo, que é o Pós-Urb-Arq. Então, a minha atuação é na área de pesquisa, a minha atuação é na área acadêmica, mas sempre com o viés de entender a aplicabilidade na prática, né? Então, essa que é a minha formação, essa que é a minha trajetória. A gente tem uma problemática muito grande ainda no cenário brasileiro, né? Porque a gente tem uma dificuldade do entendimento do que é o patrimônio. Eu acho que aí, claro, que nós temos essa disciplina, a disciplina no curso de arquitetura, ela tornou-se obrigatória em 1994, mas foi no finalzinho, em dezembro de 94, com uma portaria 1770, mas, de fato, todos os cursos no Brasil iniciaram, né, porque demanda um tempo de mudança de plano pedagógico, enfim. Então, todos os cursos, de fato, começou a ministrar, a ter esse conteúdo em 2005. E uma outra questão que daí que foi também uma das preocupações na minha pesquisa é o entendimento do que era essa dicção que é chamado de técnicas retrospectivas, que é um conceito do Leonardo Benévolo, que é um autor importante italiano, e nos anos 80 ele escreve um livro, que eu acho que é isso que é importante também estar levantando, chama O Arquiteto e a Cidade. E ele coloca nas últimas páginas até as ações que se deve fazer, que devem ser feitas na cidade. E ele vai colocar quatro ações que ele vai chamar de técnicas, né? Então, ele vai colocar, e ele vai falar que são técnicas retrospectivas. Isso significa o quê? Não é a palavra técnica no sentido tecnicista, no sentido bem de uma questão tecnológica, mas são ações, e essas ações são esses conceitos. E como que isso se dá no território, nessa pré-existência com valores. E aí esses valores valores simbólicos, memoriais, são, né, valores arquitetônicos, paisagísticos, são urbanístico, históricos, abarca vários valores. E ele colocou como técnicas retrospectivas, só que quando o desenvolvimento dos planos de ensino, eles, no início, eles entendiam que tinham que ensinar técnicas. Então, e técnicas retrospectivas, entender muitos cursos, eles ensinavam o que era adobe, o que é taipa de pilão, o que era taipa de mão, o que é alvenaria de tijolo, alvenaria de pedra. Que isso é importante, isso, na verdade, abarca a disciplina de história do Brasil, né? História da arquitetura no Brasil, e muitos davam isso. E hoje tem uma ampliação maior do que é o campo e o que é de fato essa disciplina, só que ainda tem uma lacuna muito grande, porque os cursos, em algumas universidades, os cursos têm uma determinada carga horária, em outros cursos, o MEC exige um mínimo de 6.600 horas, então muitos cursos eles enxugam para ter cumprir essa carga horária mínima que é exigido, e aí há essa lacuna enorme do entendimento do que é trabalhar com patrimônio. Isso é um grande problema.
Um outro grande problema também, que vai ao, assim, um outro grande problema é a questão ética de trabalhar com o patrimônio. A gente tem no CAL, né, a gente tem o Código de Ética, e tem a questão deontológica. O que é a questão deontológica? São esses princípios e deveres que o profissional, o arquiteto e urbanista tem perante a sua atuação. Então, muitos confundem isso, ou não entendem, ou são, enfim, são antiéticos, mas tem um problema do conhecimento de fato desse campo. É um campo que está discutido no mundo, né, principalmente no ambiente italiano, há mais de 5 séculos, que tem a raiz no Renascimento, no século XV, e tem toda essa discussão ao longo de todos esses séculos. Existe um entendimento contemporâneo do que é esse patrimônio, só que ainda alguns profissionais estão utilizando os conceitos, o entendimento do século XIX, por exemplo, né? Então, ainda tem uma falta muito grande, e a gente tem uma falta de conhecimento e de uma falta deontológica profissional. Um outro problema muito sério também, assim, que eu faço e sempre discuto isso, que quem trabalha com patrimônio precisa ter o conhecimento de fato do que é esse campo. E nós temos, e aí, claro que eu estou colocando aqui algumas questões que isso tem um resultado direto no território, que é intervenções equivocadíssimas, falta de conhecimento prévio, um problema de gestão, né? Então, assim, a gestão, tudo, eles querem tudo para ontem, tem um problema dessa falta desse conhecimento, e que tudo está na base, que é a falta de uma formação adequada para se trabalhar com patrimônio. Tanto de profissionais que saem e trabalham no mercado, quanto os profissionais, os técnicos de prefeitura, do município, do estado ou da própria federação. Então, a gente tem um problema de base seríssimo, que isso resulta em intervenções extremamente equivocadas e o entendimento de fato do que é o patrimônio. Então, isso. Tem uma outra questão também, que eu acho que é importante colocar, que nós temos, né, nós, o Brasil, nós somos Estado signatário da ONU. Consequentemente a isso, pode parecer uma coisa banal que eu esteja falando, mas, assim, nós somos Estados signatários da ONU, consequentemente da Unesco. E a Unesco tem conselhos consultivos, conselhos de promoção vinculado ao patrimônio. Então, nós temos, por exemplo, o ICOMOS, que é um Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que nós temos o ICOMOS Brasil, né? E, por uma questão deontológica, o conselho, o ICOMOS, ele é o conselho consultivo, então tem algumas discussões importantes, e existem alguns documentos importantes que são base para que a gente atua no nosso território. São documentos que não são normativas, são princípios ou prescrições para se pensar no nosso território. É uma coisa que a gente não tem a discussão, isso dentro de um Conselho Municipal de Patrimônio, por exemplo. Então, a gente tem essa grande lacuna da formação. Eu estou falando isso porque é a base de tudo. A gente pode discutir vários projetos, a gente pode entender como que o patrimônio, quais são os ícones importantes, quais são esses monumentos importantes, mas
eles só vão ser preservados se tiver um processo de manutenção, uma conservação, mas isso tem a base na formação desses profissionais. E eu não estou falando somente de arquiteto urbanista, mas são vários, é uma equipe multidisciplinar que tem que ser pensada, né, que tem que ser formada, na verdade, para atuar no campo. Então, a gente tem uma lacuna enorme. Se a gente também for falar do problema dos conselhos municipais, que não tem profissional que entenda de fato do que é patrimônio, e aí a gente vê várias cidades serem destruídas e não ter a sua história. E aí eu vou colocar o exemplo de Campinas. A gente tem um problema muito sério na cidade de Campinas, porque a gente tem o patrimônio aqui ainda é muito precisa pensar o que é e como se faz a gestão desse patrimônio. Então, a gente tem um problema e uma outra problemática, acho que eu só estou colocando, estou sendo um pouco pessimista aqui, mas a gente tem uma outra problemática também, que é o entendimento de entender o patrimônio isolado na cidade. Não tem que entender ele ser isolado na cidade. Ele faz parte da cidade. Então, o plano diretor, que é o instrumento maior dentro, né, que rege as legislações, e que é o instrumento de controle das transformações desse território, tem que ser pensada junto do que é patrimônio, né? Então, assim, eu falo isso porque alguns profissionais falam assim, olha, eu só trabalho com arquitetura, aí outros falam, eu só trabalho com urbanismo, e aí quem trabalha com patrimônio vai, eu só trabalho com patrimônio. O patrimônio, ele é arquitetura, ele é urbanismo e ele é preservação, ele é, né, que a gente chama, dentro da historiografia, ele faz parte do campo disciplinar do restauro arquitetônico urbano. Campinas é sede da região metropolitana, então nós temos 20 cidades, nós temos uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, é uma grande metrópole, mas o patrimônio é muito fragmentado. Então, a gente não consegue entender, e a população ela não consegue se reconhecer nesse espaço, porque ela não conhece o espaço. Então, assim, o que é a grande importância da preservação? Não é deixar o edifício novinho em folha, né? Claro que isso faz parte da conservação, mas não por exemplo, voltar ao estado original. Pode voltar ao estado original desde que faça um estudo pormenorizado e entende a importância de se voltar a um estado precedente. Mas o que aconteceu em Campinas? Os monumentos ou o patrimônio, eles estão dispersos, porque não há um reconhecimento de fato, porque não há um conhecimento do que é esse patrimônio. Então, claro que nós temos o grande complexo ferroviário, que foi um grande entroncamento no final do século XIX, com 5 companhias ferroviárias, né, importantíssima, que tinha sede, né, aqui em Campinas. O complexo ele está abandonado e hoje, com a gestão atual, eles querem algumas intervenções que são extremamente equivocadas. A gente tem a Catedral de Campinas, que é um ponto importante, junto com a Matriz do Carmo, que é outro patrimônio importante, onde nasceu Campinas. E é interessante quando a gente conversa com os campineiros, perguntar onde nasceu Campinas. Ninguém sabe onde nasceu. Tem
o marco zero da cidade, ninguém sabe, porque também não é, pontuado de uma maneira fácil para a população entender. Por exemplo, eu vou lá, eu sei aonde é, mas a maioria das pessoas não sabe que a cidade nasceu lá onde tem o Jockey Club, que é um outro ponto importante, mas o Jockey foi construído bem depois. Tem a Matriz do Carmo, a gente tem o Largo do Rosário, que é uma grande praça importante no centro, e o Largo do Rosário, onde tinha a Igreja do Rosário, que foi demolida nos anos 60. Através de uma grande intervenção urbanística, que foi um plano de melhoramentos do Prestes Maia, mas que houve essa demolição dessa igreja, como houve a demolição do Teatro Municipal, que fica atrás da catedral. E aí a gente não tem esse conhecimento da cidade. Então, nós temos a sede, que era o edifício sede da Mogiana, que está na Campos Sales, que é um edifício também que ninguém sabe que era a sede da grande companhia de estrada de ferro e navegação, Mogiana, que foi uma companhia criada com capital nacional para escoamento da produção do café, aqui, principalmente aqui na região de Campinas. Aí a gente tem o antigo edifício da Lidlwood, que foi a primeira indústria de maquinário, de beneficiamento de café aqui no interior de São Paulo. Aí nós temos o complexo ferroviário. Aí nós temos o complexo ferroviário, onde a gente tem a estação, tem vários galpões que faziam parte do complexo, que eram várias oficinas. Nós temos a rotunda, nós temos a oficina da Mogiana, que era a primeira indústria de fabricação de locomotiva aqui em Campinas, que é um edifício maravilhoso, de uma qualidade artística, arquitetônica, histórica, enfim, está lá no complexo. Por exemplo, eles eles fecharam um contrato com uma mostra de decoração na oficina, no edifício da oficina. Extremamente equivocado, porque essa mostra de decoração, não sou contra, ela tem que acontecer para, como fala, para mostrar as tendências, só que não numa oficina, porque não tem vocação para tal. Então, uma das questões que trabalha com o patrimônio tem que ser entendido não como ele vai ser congelado no tempo, né? O grande problema também é, nós vamos preservar, mas ele vai ser congelado. Não, muito pelo contrário, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ter um uso, mas esse uso tem que ser compatível ao espaço, ele tem que ter uma vocação para tal uso, e vocação para uma mostra de decoração, para um complexo, para uma oficina, onde se produzia locomotivas, é inviável pelo espaço, pelo tamanho e pela a proposta, de fato, dessa mostra. Então, a gente tem aqui em Campinas um problema sério de patrimônio. Claro que nós temos, se quiser, a gente elenca. Nós temos muitos bens tombados, que são registrados no livro do tombo, né, que são, tem um aparato jurídico desses bens, tem muitos. A gente tem o CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural da cidade, né, de Campinas, tem vários, a gente tem em torno, se não me engano, a gente tem em torno de mais de 200 bens tombados. Eu posso estar até exagerando, mas a gente tem muitos bens tombados. Só que eles não têm um conhecimento da população, é muito distante.
ou um grupo muito seleto que entende, que são os arquitetos, mas que são os arquitetos que se preocupam com isso, ou alguma, assim, não existe de fato a preocupação entre gestão pública, entre a cultura e a preservação desses bens. Então, a gente tem, a gente não tem, nós não temos a noção nem do reconhecimento, porque nós não conhecemos, e uma outra questão muito cara quando a gente trabalha com patrimônio, com a preservação, é a questão da memória, e aí essa memória está sendo dissolvida no espaço, né? Essa memória não se reconhece o centro de fato, não se reconhece, a população não tem a noção de pertencimento, que isso é fundamental para que haja, de fato, a efetiva preservação. Então, a gente tem ainda muito, a gente tem que desenvolver muito ainda para que, de fato, haja uma preservação aqui na cidade de Campinas. Se a gente for ver, então, assim, ó, a Estação Cultura é a estação do complexo ferroviário no centro, né? É importante porque são edifícios monumentais, né? São edifícios de porte grande, né? O Parque Portugal, que é o Taquaral, é onde a população, é um dos parques que tem em Campinas, que é aberto, então no domingo fecha as ruas laterais, e é onde todo mundo vai, né? A escola de cadetes, claro que ela é importante, mas ela não faz parte do cotidiano da população. Por quê? Não estou desmerecendo o Exército, mas ela é afastada e só entra quem faz a escola de cadetes, né? Então, assim, claro que faz parte da história, mas ela não é do cotidiano. Se a gente for falar do cotidiano, a gente tem a Praça do Jockey, a gente falou do Jockey, mas tem a praça, tem o Largo do Rosário. O Largo do Rosário, claro que ele não tem um edifício para mostrar, mas ele tem um espaço, ele é um espaço público muito simbólico para a cidade. Porque tudo que acontece na cidade, por exemplo, vamos nos reunir contra o governo, se encontra e fica o quê? No Largo do Rosário. Teve lá essa questão, enfim, todas as questões políticas, todas as questões como fala, que a prefeitura precisa fazer campanha, o Largo do Rosário. Por quê? É um largo muito importante, onde teve a Igreja do Rosário, que era a Igreja dos Negros, e nos anos 60, com a intervenção do Prestes Maia, houve a demolição de uma igreja. Hoje é impossível, mas naquela época era possível. E ele propõe um cruzamento de duas vias, que é a Campos Sales com a Francisco Glicério, e estava atrapalhando a igreja, e ele faz a demolição da igreja. Só que aquele largo é tão importante que não tem a materialidade da igreja, né? Ela não está construída, mas a questão simbólica ela é muito forte. E a população, nesses 7 bens aí de Campinas, a população não se reconheceu no Largo do Rosário. Por quê? Porque não tem a materialidade, que é a construção de fato. Mas a arquitetura também vem do vazio, né? Então, assim,
e da simbologia, né? Eu sou de Campinas, eu sou campineira, morei anos no centro, depois eu vim para o bairro. A cidade onde eu vivi de infância e adolescência, de adolescência, não existe mais. Então, vai percorrer o centro, a gente não tem o centro mais como uma vivência, né? E não existe a maioria das construções. Então, isso que é importante, a questão do patrimônio, que não são só construções monumentais a serem preservadas. Elas precisam ter esse entendimento. Claro que aqui a gente poderia ficar falando horas, assim, mas vou só colocar um exemplo, assim. O bairro, a gente teve 3 grandes arquitetos em Campinas, o Lix da Cunha, o Mário Penteado e o Rocher Neves Segurá. Teve muito mais, mas assim, estou falando entre os anos 20, 30, 40, 50, até mais, assim. E é interessante entender o desenvolvimento da cidade, né? Então, a gente tem o núcleo principal, que era o antigo Rocio, e aí, a partir de um determinado momento, começaram as instalações das indústrias, que a questão industrial estava, e era inserido nos arrabaldes da cidade, onde a cidade terminava. Com a implantação da ferrovia, e ficou muito claro isso, no complexo ferroviário, a cidade começou a se expandir, né, a espraiar, ter esse espraiamento territorial, e aí foram surgindo novos bairros, né. A gente tem, assim, eu estou colocando um exemplo, tem vários, mas, por exemplo, a gente tem o bairro do Cambuí, o bairro do Guanabara, nós temos o bairro da Ponte Preta, o bairro do Proença, que foram, nesse momento, e nós temos uma linguagem arquitetônica que chama neocolonial. Aí é dos anos 20, né? Eu não tenho muita propriedade para falar desse período, a gente tem vários estudos da professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, do professor Fernando Atic, sobre esse período. E Campinas era uma cidade, por excelência, neocolonial. E aí tem várias vertentes, e tem uma vertente que chama Missões, e o Cambuí, o Guanabara, a Ponte Preta, uma parte do Proença, do Jardim Proença, eles eram, por excelência, construções neocoloniais, estilo Missões, essa vertente de Missões. E vem de uma influência americana, quando o Lix da Cunha foi estudar no Texas, né? Hoje a gente não tem mais. E aí, ao se deparar com a falta dessa identidade mesmo, né, dessa identidade arquitetônica campineira, hoje a gente não tem, a gente tem pouquíssimos exemplares, para a gente falar de fato, ó, Campinas. Então, se a gente pegar o bairro do Cambuí, eles estão destruindo, e aí você vai conversar com um arquiteto, com profissionais, mas assim, quem morou aí? Era importante? Mas esse estilo é importante? Quer dizer, não tem conhecimento. Então, aí daí eu volto a falar a importância de uma formação coesa, com o nosso contexto, né? Mas uma formação coesa que consiga enxergar em vários edifícios, em vários espaços públicos, em vários lugares, como patrimônio da cidade. Senão, a gente vai repetir a história que a gente chama de uma narrativa oficial, que nós vamos repetir o quê?
só se preserva grandes monumentos, arquitetura religiosa, arquitetura pública, né, de edifícios monumentais. São importantes? São. Fazem parte da história? Fazem, mas tem outras. Então, assim, a gente tem Campinas, nós temos as vilas operárias, nós temos as vilas operárias, mas nós temos as vilas ferroviárias. Quais são as vilas ferroviárias que são preservadas de fato? Nós não temos de fato. A gente sabe que tem a Vila Manuel Dias, uma boa parte já está destruída, tem a Manuel Freire, que está quase totalmente descaracterizada, total destruída, na região da Vila Industrial. Nós temos a vila, que era dos ferroviários, da Paulista, que fica perto lá, que é perto da Washington Luiz, da rua Washington Luiz, que fica lá perto da Avenida da Saudade. A Vila Rise foi posta no chão para a construção da nova rodoviária. A gente tem ainda os exemplares da Vila Operária dos Chapéus Cury, que fica perto lá do Colégio do Liceu, e tem algumas vilas, mas, assim, alguém sabe, então você vai conversar, sabe que a Vila Manuel Dias, isso fez parte, porque Campinas, durante muito tempo, a ferrovia que regeu uma boa parte da economia da cidade. Então, assim, e a gente também tem uma outra questão importante para Campinas, e a gente tem a pesquisa do professor Amaral Lapa. Campinas foi a cidade onde mais teve escravos no Brasil, e foi a última cidade a abolir. Quais são esses espaços dos escravos? A gente tem, né? Então, a gente tem a praça, a Igreja São Benedito, que fica atrás da Casa de Saúde, que é o antigo Ticolo Italiani, projeto do Ramos de Azevedo também. Aí, num determinado momento, lá era o cemitério, sai de lá e vai para a Vila Industrial, aonde hoje, na frente do Castro Mendes, que é o teatro, aquela praça era o cemitério dos negros. E quais são esses espaços, né, que a gente tinha tanto escravo? Então, quais são, que faz parte da identidade? Quais são esses espaços que são reconhecidos na cidade? Aonde era o Pelourinho, a gente tem a Jambeiro, a gente tem a Fazenda Roseira, o jongo é uma dança africana que é tombada, né? Mas, assim, qual que é o reconhecimento da população? Está nessa lista, por exemplo? Não. Por quê? Porque são questões patrimoniais que fazem parte da história da cidade, que fazem parte da identidade, mas que a população não reconhece porque não tem conhecimento, né? Então, eu acho que a história de Campinas é uma história muito bonita, é uma cidade muito rica em todos os sentidos, só que isso não se reverbera no espaço, no território. A gente não tem, então, é uma cidade com problemas seríssimos de mobilidade, com problemas seríssimos de planejamento, né? Eu sempre falo isso, eu não sou contra o capital rege, o que eu sou contra é o capitalismo selvagem, essa questão de tudo uma especulação por trás. Então, acho que isso é muito preocupante.
Quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando em que edifício que está construindo e que pode virar patrimônio. Hoje, ao meu ver, não tem nenhum contemporâneo. Eu acho que, então, o patrimônio, daqui um determinado momento da história, ele vai se historicizar. Esse que é o grande, não é problema, mas com o tempo, se historiciza, alguns espaços vão se historicizar. Então, eu vou colocar só um exemplo, assim, não sei se é importante, assim, mas a gente tem a Sagrada Família lá em Barcelona, que foi projeto do Gaudí. Durante quase 100 anos, você tinha aquela paisagem com a catedral em ruínas, de uma certa forma, e com o tempo, essa paisagem, ela foi historicizada no tempo, né? Ela foi historicizada. Essa grande intervenção que eles estão fazendo com a finalização da Sagrada Família, aos olhos dos conceitos contemporâneos de preservação e da própria questão memorial e simbólica, vai afetar a população e o território, porque você tinha uma imagem historicizada e essa imagem ela vai agora ser imposta para a finalização da Sagrada Família. Trazendo esse conceito aqui para Campinas, os aspectos de paisagem, a questão da geografia, tudo isso, com o tempo, vai se historicizar. Então, se a gente for ver, a Norte-Sul vai se historicizar com dos grandes edifícios, o Cambuí vai se historicizar com um bairro verticalizado, né? Provavelmente, do que está acontecendo, a Nova Campinas também. Então, assim, o que a gente precisa frear é que, se a gente não conseguir reverter essa situação de preservar o que sobrou, entre aspas, as gerações futuras, elas vão ficar sem saber do que era de fato a cidade, o que é a história da cidade, porque a gente faz parte, a cidade, eu coloco, assim, 2 exemplos, assim. Existe 2 grandes, eu não sou conhecedora, assim, tem os médicos, mas existe 2 grandes patologias hoje do ser humano. É a patologia da demência senil e do Alzheimer, e tem uma outra patologia séria, que é a patologia da memória absoluta, aquela pessoa que não esquece nada. E também é um problema. A pessoa que tem demência senil e que tem Alzheimer, ela não lembra do passado próximo, ela lembra do seu passado remoto. Então, ela vai lembrar quando ela era de infância. Tal. Só que hoje, ela fica perdida. Então, a pessoa que tem Alzheimer, ela não pode ficar mudando de espaço. Se ela ficar mudando de espaço, ela se perde. Por quê? Porque ela não se reconhece no território, no espaço e no tempo. Isso que é importante. Então, é um problema seríssimo, a demência senil e o Alzheimer. Então, quem tem a memória absoluta, aquela pessoa que não esquece absolutamente nada, ela também, porque ela não vai conseguir evoluir, ela não vai conseguir amadurecer, porque ela vai ficar remoendo as coisas do passado. Então, e ela também não consegue se reconhecer nesse espaço e nesse tempo, porque ela também não esquece. Então,
A evolução, isso agora colocando a comparação à cidade. A evolução da cidade, ela necessita ter esquecimento. O esquecimento faz parte do amadurecimento. Mas esse esquecimento precisa ser controlado. Não pode esquecer tudo, como também não pode lembrar tudo. Tem que ter esse equilíbrio entre o esquecer, o esquecimento, né, o esquecer, e o que a gente vai preservar de fato da história, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, e é o que a gente não tem esse equilíbrio, porque preservar não significa congelar no tempo. Preservar significa que esse bem, essa cidade, ela vai ser entendida e compreendida para o futuro. Então, qual que é a premissa básica quando se trabalha com patrimônio? É você transmitir o legado da melhor maneira possível para gerações presentes e futuras. Esse é o grande princípio quando se trabalha com preservação. Mas o que é essa transmissão desse legado? Essa transmissão dessa história? Tem que ser pensada, tem que ser, se precisar uma demolição, vai demolir, mas tem que ser pautada em um conhecimento pormenorizado daquele espaço. É isso que a gente não tem. Então, assim, tem como converter se a gente parar hoje, se tiver esses três atores importantes, que é a gestão, que tem que ter uma vontade política, com pessoas idôneas e o entendimento de fato do que é trabalhar numa cidade, tem que ter os técnicos, os profissionais competentes da área, e tem que ter a voz do povo, mas precisa ter um equilíbrio entre esses três atores, para que a gente possa fazer um bom planejamento, uma boa legislação, bons projetos, enfim, e que a cidade a gente consiga reverberar, resultar no território toda essa importância, e na verdade, no fundo o reconhecimento nesse espaço e essa noção de pertencimento, que a gente não tem, né? Um pouco eu brinco não, mas assim, a cidade aqui é um pouco esquisita, assim, porque é impressionante a gente entender a história, de fato, desde quando começou, que era a freguesia, porque que, né, a gente tinha engenhos de açúcar, depois a gente tinha a cachaça como um produto importante, a gente tinha o milho aqui como produto importante, daí chegou o café, que daí o café, de fato, é esse produto que deu esse desenvolvimento econômico. Hoje a gente é um polo de tecnologia, né, nós temos o aeroporto de Viracopos como um dos melhores aeroportos de infraestrutura e de geográfico e enfim, é um aeroporto que nunca fecha por causa da localização geográfica atmosférica importante. A gente tem o polo tecnologia, a gente tem duas grandes universidades, que é a Unicamp e a PUC de Campinas. Então, assim, tem tudo, é uma cidade que tem economicamente muito rica, mas isso não se repercute no território. É impressionante, assim, a gente não consegue entender onde é um centro histórico, qual que é a cultura, qual que eu sempre brinco aqui, qual que é o patrimônio imaterial de Campinas. Quando você vem para Campinas, você lembra do quê? Né? A gente lembra, então, o Giovanetti, que é um bar, que assim, tem o Psicodélico, que é um sanduíche, né, que quase todo campineiro conhece, que, né, qual que é onde que onde nasceu Campinas, né, por exemplo, assim, a história do bairro Nova Campinas, do Guanabara e da Chácara da Barra. É um projeto que foi, são 3 bairros projetados.
é o mesmo que, é a mesma companhia que projetou os jardins em São Paulo, né? E foi um grande engenheiro arquiteto que fez, que é o Macedo, que projetou Maringá, o norte do Paraná. Então, é um bairro, esses 3 bairros são bairros projetados. E agora, por exemplo, o bairro da Nova Campinas, eles permitiram verticalização, mas a morfologia do bairro, a geografia do bairro, não permite verticalização, não é por uma questão que é contra a, a, a construção de edifícios, é que a geografia do bairro, que foi projetada segundo os princípios de cidade-jardim, que é um princípio do século XIX, do final do século XIX, que veio da Inglaterra, tem tudo, né, estou falando bem, assim, simples, mas as pessoas se reconhecem. Você agora anda no bairro, o bairro você não consegue mais nem identificar. Tem grandes demolições. Não estou falando só, é que é um bairro de classe alta. Mas tem o Guanabara, tem a Chácara da Barra, e tem outros bairros também, né? Mas, assim, as pessoas não se reconhecem. Então, tem como mudar a rota, mas precisa ter vontade né, principalmente vontade política, para que isso seja preservado.